Graça e paz seja com todos. Boa tarde, muito boa tarde. Estamos começando mais um Fala aí, Bispo. E mais uma vez, uma edição especial de Respondendo Perguntas. Fala aí, Bispo. Graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos responder, né? Rapaz, diz que eles não deixam mais eu ter acesso às perguntas, não. Não? É, aí, quer dizer, me pega tudo surpresa aqui. Eles acham que eu... Olha lá, olha o suspense. Me pega tudo surpresa aqui, quando vai ver, eu não sei se eu sei responder tudo, não, que vocês perguntam. Mas, glória a Deus, né, Bispo? E aí, como é que foi tua semana aí, teu final de semana? Corrido. Foi corrido, Bispo? Eu costumo dizer que o final de semana eu tô mais cansado do que a semana toda. Cansa mais no final de semana que o final de semana cansa bastante, mas foi uma bênção, graças a Deus. Ontem o culto foi uma bênção, nós tivemos aqui a ceia, é maravilhoso, né? Mas conta uma coisa pra mim, teve picanha no final de semana? Teve, né? Se não tem, não tem graça. A gente trabalha para isso. Final de semana sem picanha não tem graça nenhuma. Gente, quem não conhece o Bispo, ele é louco da picanha. Não, ele gosta de carne, entendeu? Se eu te falar que eu quase votei no Lula por causa da picanha. Ele quase me convenceu, então, quase. Fazer esse homem comer uma pizza é uma luta. Apesar que eu achei uma pizzaria boa agora, graças a Deus. Rapaz, eu fui numa pizzaria, acho que faz umas 3 semanas aí, que eu vou te falar. Isso não, meu filho. Semana passada. Segunda-feira passada, louco. É verdade. Era de loucura.
Você vê que coisa? Foi realmente a semana passada, depois do Falar e Bispo. Gente, da pizza. Semana passada, a gente foi comer uma pizza. O Vitor não quis ir, né? Não. O Miguelzinho tava dando. O Miguelinho tava. O Miguel é o mais velho, né? O mais novo é o Zacarias, né? Gente, ele troca o nome de todo mundo, é bem dele mesmo. Mas o Zacarias é da hora. O Zacarias é gente fina, gente fina. Nossa, ô Vitor, eu tô me achando assim, branca. Olha! E ela divide o cabelo de lado agora, Vitor. Eu tô me achando assim, brancona, Vitor. Sangue de mas Jeová. Tá bom. Que contraste. Tô me sentindo brilhando. Olha lá, ó. A bispa brilha. Eu acho que... Não sei aonde, mas brilha. Não se sente artista, não, hein, bispa? Não, eu tô falando de brilhar mesmo, resplandecer. Sangue de Jesus tem poder. É de brancura. A Lafne já falaria. Cadê a Lafne, hein? Tá chegando? Tá chegando? A escola, né? A Lafne só chega depois das 19. Ó, você que acompanha o Falar e Bispo, a Lafne só chega depois das 19, porque ela estuda, né? Ela sai às 18h35. É verdade. Né? Então, mas no finalzinho ela chega aí para dar um oi. Ela chega até às 7 horas, 19 horas. Ela chega do meio para o final. Mas chega, o importante é que chega, né, Bispa? Chega. Glória a Deus. Então, eu quero anunciar aqui em primeira mão, hein, Vitor? Ai, meu Deus. A partir do próximo Fala aí, Bispo, eu vou cumprir a minha promessa. Vai começar o novo quadro Fatos da Vida Real. Glória a Deus. Né? Aí sim, nós vamos colocar aqui, nós vamos ler a respeito das histórias da vida real que as pessoas vão enviar para a gente. Já tem bastante aí. Tem. E aí nós vamos comentar à luz da Bíblia, aconselhar a pessoa à luz da Bíblia, o que ela deve fazer, o que ela não deve, se ela fez certo, se ela fez errado, se ela pecou, se ela não pecou, o que seria o mais correto fazer. Né? Até onde o pessoal... Sabe que eu acho... Ô, Vitor, por que eu sou a última a saber de tudo? Ô Ciclei, fala para ela assim que isso é a mesma coisa que acontece comigo na igreja. Oi. Eu sou sempre o último a saber de tudo. Não é assim, gente, é que tem coisas que a gente não fala. Mas glória a Deus, glória a Deus. É muita coisa para você, pretinho. Tem que me poupar, porque senão eu não aguento. Mas vamos lá, gente. Tem aí, como é que fala? Reaction. React. Hã? Vamos lá, vamos pro primeiro. Ai, meu Deus, tô até medo. Meu nariz. Mãe de Deus e esposa também? Sim. Ela é esposa do Espírito Santo. Ô, padre, até para entender, então, na teologia católica, a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Sim. Ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ela não é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são 3 pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida. Isso ninguém duvida, né? Uhum. A não ser que você não conheça a Bíblia. Ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então, quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus... Não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então ela é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho. Meu Deus. É só isso aí? É só tudo isso, hein? Eu tenho uma pergunta agora. Tem que responder mesmo. O duro é ter que responder. Pelo que eu vi ali, tá com o pastor César, né? O pastor César acho que deve ter dado uma resposta bastante eficaz para essa pergunta, que para mim é um absurdo. Eu tenho respeito por esse padre, ele é teólogo,
é um historiador também, é bastante estudado, mas isso eu não posso, em hipótese alguma, acatar tamanho impropério. Então, algumas coisas que ele colocou ali, eu quero pontuar, realmente faz total sentido. A Trindade é dividida em 3 personalidades distintas. Olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, e deixarei o Espírito Santo. Ou seja, quantas pessoas tem formado nessa frase? Né? O Espírito Santo vai ficar no lugar dele, ele vai para o Pai. Então, ele e o Pai, 2 pessoas, mais o Espírito Santo, terceira pessoa. No batismo, a gente também vê a personificação das 3 pessoas. Ou seja, é uma realidade isso que ele falou. Né? Então, vamos pontuar aí. Mas que ela é esposa do Espírito Santo, não tem qualquer lógica nessa informação. Maria concebeu Jesus não pelo fato de ter conjunção carnal com o Espírito Santo. Não foi isso que aconteceu. Né? Ela foi escolhida entre as mulheres porque ela era bendita realmente, encontrou-se nela fidelidade, encontrou-se nela santidade o suficiente para gerar o Filho de Deus. Né? Então, é claro que a ação do Espírito Santo na vida dela é que trouxe a ela a presença do Deus Filho, né? Mas não que ela seja casada com o Espírito Santo. Ao meu ver, com todo respeito ao padre, pelo amor de Deus, com todo respeito, talvez ele tenha muito claramente, ele tenha uma formação muito boa, né? Se eu não me engano, ele estudou até salvo engano, não sei se é o mesmo padre, ele defendeu doutorado em Salamanca, ele na Espanha, né? É um homem muito respeitável e voltado ao conhecimento, mas eu não posso concordar com essa afirmação. Né? Então, Maria, definitivamente, ela não é esposa do Espírito Santo. Quando se fala Santa Maria, Mãe de Deus, existem alguns erros aí teológicos absurdos. Né? Ele afirma que não, mas o erro é absurdo, ele é grotesco. Então, vamos lá. A característica de Jesus é divina, isso é um fato. Ele é o Filho de Deus. Né? Então, a divindade de Jesus, ela é um fato, mas Jesus não se manifesta a nós como Deus, ele se manifesta a nós como Filho. É aquele que me enviou. Ah, tu és bom. Não, ele fala, bom é Deus. Né? Ele afirma isso, ele traz a divindade de Deus, ele não traz para si, né? Muito embora a sua natureza divina é incontestável, né? Mas isso não é inaceitável. Maria não é esposa do Espírito Santo, como afirmou esse padre. E ela também não é mãe de Deus, como ele também afirmou. Não é? Tem mais alguma aí? Nossa. Espera aí, deixa a bispa comentar. Eu eu prefiro nem comentar, né? Porque que foge totalmente da Bíblia, né? Porque fala... gente, a Bíblia é clara em relação a Maria, né? É que tem padres que eles... Eu acho que ele viajou um pouquinho na batata, né? A gente tem que respeitar o posicionamento, o pensamento e tal. Senão aí a gente vira esquerdista, né? Mas a gente tem padre que, por conta dessa defesa da divindade de Maria, da assunção de Maria, que não tem em lugar nenhum na Bíblia que retrate essa assunção de Maria, mas eles querem defender isso com unhas e dentes. Então, passa a virar uma loucura teológica, né? Uma insanidade. Sim. Mas é muito complicado. Então, afirmar que Maria é esposa do Espírito Santo, ao meu ver... Ficou demais, né? Ele forçou bastante. Eu também acho que ele forçou um pouquinho. Um pouquinho, não. O extremo, né?
Não, ele promove um incesto. Aí ele usa o pai. Ele promove um incesto divino. Maria é filha, mas ela também é esposa, mas ela também é mãe, sabe? É absurdo. Assim, gente, eu tenho um respeito por Maria absoluto. Ah, sim. Eu tenho um respeito à figura de Maria absoluto. E eu discordo de todo e qualquer cristão protestante que ataque Maria, que diminua Maria. Eu não aceito isso, inclusive na igreja, não aceito que isso se manifeste dessa forma. A gente vê o preparo de Maria em relação à sensibilidade com Deus, né? E a mulher que ela era de Deus, quando o anjo vai falar com ela, né? Era uma mulher. Porque, haja vista, Zacarias, que era pai de João Batista, ele era aquele que entrava no Santo dos Santos, né? Ele entrava ali no véu, tal. Sim. E para fazer, eu não lembro o que ele fazia ali. Ele oferecia alguma coisa. Isso, não falava que ele era um sacerdote, falava que ele era auxiliar, um negócio assim. Isso mesmo. Mas, enfim, o que eu quero dizer, que ele era alguém que trabalhava, né, na obra, que era alguém ativo ali. E ele viu e ouviu o anjo, e ele duvidou. Ele duvidou. Ficou com medo. Né? Ele duvidou daquilo que ele viu. E já Maria, não. Ela ficou com medo, claro, que eu imagino que sim, porque anjo nem todo pinta é bonito. Mas, enfim, a hora que ela viu, ela ouviu e ela acreditou naquilo que ela estava ouvindo. Obedeceu. Né? E ele não, ele porque duvidaste, ele ficou sem falar até o nascimento do filho dele. Né? Ele duvidou daquilo que Deus estava trazendo a ele, né? E falando com ele. Então, a gente vê a diferença de Maria, né? Ela era uma mulher simples, ali que a palavra fala que era uma mulher simples, mas cheia de graça. Né? E ele não, eram os famosos trabalhadores da igreja, né? É isso mesmo. Então a gente vê a diferença. Então a gente vê que era uma mulher muito importante. Sim. Porque foi escolhida de maneira especial por Deus. A igreja deve com respeito certeza à figura de Maria, mãe de Jesus. Deve respeito. Como devemos respeito à figura de Moisés, devemos respeito à figura de Débora, à figura de Priscila, de Áquila. Isso é uma questão de respeito. Agora, eu não posso trazer a característica da divindade a uma dessas pessoas. Eu já ouvi pessoas falando assim que ela era como qualquer um. Ô, Vitor, traz o carregador do meu notebook aqui, por favor. Você acredita que eu já ouvi? Não, ela não é como qualquer uma. Eu já ouvi isso. Ela não é como qualquer uma. Eu já ouvi. Isso é absurdo, né? Eu já ouvi. Já ouvi, sim. Mas ela não é, não. Então, partindo dessa informação desse padre, né? Esse mesmo, dessa declaração desse padre. Tem uma tomada bem? Tem uma tomada lá. Acho que alcança lá. Aqui, bonitinho. Ó. Embaixo desse tapete. E partindo dessa declaração desse padre, eu devo dizer que tenho, como disse, total respeito, mas não posso aceitar tal informação como sendo verdadeira, né? Em hipótese alguma, porque a Bíblia não nos diz isso. Está dizendo que... Tira e põe de novo. Ele apertou muito. Pronto. Aí, foi. Não pode apertar muito. Bom, vamos para o próximo. Esse é o Vitor, gente, que apareceu. O padre, por favor, não fique aborrecido comigo. Nós podemos ser bons cristãos, bons amigos, bons filhos e servos de Deus, mas não precisamos concordar do mesmo pensamento. É verdade. Aliás, ninguém precisa concordar, né? Não, ninguém. Quem tem essa mania de ficar impondo o pensamento é esquerdista. Nós não temos isso, não. Vamos lá, Cicleide, qual que é? A figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Qual que é o próximo react? No inferno tem uma foto minha, procurada.
você não tem medo de dizer isso? Não, que eu não tenho medo de alguém que já foi derrotado. E ainda pela Virgem Maria, Nossa Senhora pisou na cabeça da serpente. Então não existe condenação para aqueles que creem em Cristo. Não existe condenação para aqueles que creem em Cristo, mas quem pisou foi a Maria. Decide. É uma coisa estranha, né? Manda ela decidir o que ela quer. Mas eu sou católico, vocês estão mandando coisa católica hoje? É o Vitor. Meu Deus do céu, vai para esse povo aí mandar uns negócios mais... Irmãos, a mulher que pisa na cabeça da serpente é a igreja. É. Não tem nada a ver com Maria. Não. Nada a ver. O que Maria faz... Isso foi num culto... Meu Deus, só Jesus. Desculpa. Era um culto de mulheres. Mas então, não está errado. Não é assim. Agora. Irmãos, a mulher que pisa na cabeça da serpente é a igreja. É a igreja que pisa na cabeça da serpente. Então, vamos lá. A gente precisa entender as coisas, praticar as coisas do jeito certo, né? Como eu disse agora na pergunta anterior, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Maria é uma pessoa que deve ser respeitada, sua personalidade deve ser respeitada, mas ela não pode ser idolatrada, né? Agora, veja. Não, mas... não, peraí. A fala dela é não absurda. É nem idolatria, né, mano? Acho que ela não leu um pedacinho. Não leu a Bíblia, talvez. Mas, veja, se a gente precisa trazer o contexto da palavra para as nossas vidas. Então, vamos entender assim, ó. Ela fala que acredita em Jesus, que Jesus remiu os pecados dela, mas quem pisou na cabeça da serpente foi Maria. Não foi. Não foi Maria que fez isso. A participação de Maria no Evangelho foi dar a luz ao Filho de Deus. E ponto final. Essas afirmações não acontecem. E a gente está disposto aqui a conversar. Se tiver, sei lá, alguém que queira debater o assunto, a gente está aqui à disposição. Não somos o dono da verdade, mas queremos praticá-la, né? Qual que é o próximo react? Tem mais um? Tô até com medo. Ixi, tem mais dois desse aí? É tudo igual? Do capítulo 2 de 2 Pedro. Sei que está pesado, mas termina agora. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Deus também não poupou o mundo antigo. Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Deus também não poupou Adão. Deus não poupou Moisés, meu Deus. Deus não poupou nem Jesus, que orando disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Ela falou: vou nada, toma ele até a última gota. Acha que quem está lá fora dizendo que Deus é só amor e não é mais fogo consumidor, que Deus aceita tudo e tem que aceitar tudo porque Deus é. Eu vim pregar o Deus de verdade. A graça é mais perigosa do que a lei, porque a lei na hora, a graça deixa acumular. Quantos estarão atemorados dele, diante dele naquele grande dia? Ficou mudo? É só isso mesmo? Eu concordo plenamente com tudo que ele falou. Não tem absolutamente... Olha, o seu cálice, você vai tomar ele todinho. Até a última gota. Gente, esse Deus que se prega dentro das nossas igrejas hoje é um absurdo. Esse evangelho que se prega é o evangelho do absurdo. Acredite no que eu vou te dizer. A justiça de Deus supera o seu amor. Se a justiça de Deus não se sobreposse ao seu amor, ele teria chamado Satanás para trocar uma ideia. É verdade. Tá certo? Então, a justiça de Deus sempre vai sobrepor o seu amor. Se a justiça de Deus não sobreposse o amor de Deus, o inferno não teria sido construído, porque ninguém iria parar lá. Verdade. Concorda? Então, as pessoas precisam entender e abrir a mente
de que esse evangelho que está sendo pregado é o evangelho do dinheiro, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho disso, é o evangelho daquilo. É um evangelho que não está na Bíblia. Sabe o que eu entendo? Eu entendo assim. Eu entendo que nós temos o livre-arbítrio. Isso Deus nos deu. E ele não pode tirar, certo? Não. E ele faz de tudo, Deus, para ter um relacionamento com o homem. Em todo tempo, desde Adão e Eva, Deus faz de tudo para ter um relacionamento com o homem, né? E o homem em tudo, o lado mal do homem acaba sobressaindo e ele acaba optando aquilo que dá mais prazer carnal do que ter um relacionamento com Deus, né? Abrir mão de algumas coisas, enfim. E o que eu quero dizer é que as pessoas elas não conseguem entender que o bem e o mal é um fato. E Deus, ele não pode mudar. Ele não pode mudar isso, né? Não eu vou dar um exemplo de algo que eu ouvi. Poxa, onde está Deus? Essa tragédia que aconteceu em Santa Catarina, que está acontecendo lá, né? Muitas crianças morrendo, muita situação. E aí, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. Eu te pergunto uma coisa. Quando você está doente, aonde está o teu remédio? Na farmácia. Tem que ir lá comprar. Você não tem que ir lá buscar? Deus é da mesma forma. Ele não vai vir até você. Você tem que buscá-lo. Não tem como. Você tem que ir atrás dele. Ó, veja. Afinal de contas, nós precisamos de Deus. É uma coisa muito... É que você tocou no assunto do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas, olha, veja. A gente... eu costumo dizer que a Bíblia ela não erra. Tudo aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Então, veja. A gente vota mal, escolhe mal os nossos representantes. Então, eles não investem em infraestrutura, eles não investem em saneamento básico, eles não investem em estruturação das barragens, eles não investem em nada. O nosso dinheiro some, eles não investem em nada. E aí, o que acontece? Acontece uma catástrofe dessa. E a gente vai querer colocar a culpa em Deus? Não, a culpa é nossa, foi a gente que votou errado. É verdade. Foi a gente que escolheu o representante errado. Né? Então, claro, eu não estou minimizando aqui, dizendo qualquer coisa em defesa de A, B ou C. Não. Eu não estou dizendo isso. Mas, veja, é um erro que nós praticamos. Então, hoje eu verifiquei eu estava vendo hoje... um noticiário o dia inteiro. Trabalhei de casa hoje, então eu fiquei ligada na notícia. E ali eu estava acompanhando o seguinte: a verba ela foi destinada a arrumar a infraestrutura para que isso não ocorresse. Ou ocorresse de maneira menos trágica, né? Que tivesse uma estrutura melhor, né? Mais segurança. Isso, porque o que alguns relatos de algumas pessoas que são de lá foi que a última enchente o último nível dessa calamidade dessa lá magnitude foi em 1940 e tralalá, né? Então, não aprendemos nada de lá para cá. E aí o que acontece? Diz que por que não ocorreu as obras? Por causa de licitação, por causa disso, daquilo, enfim, colocaram um bando de desculpas. Eu acredito o seguinte, que o povo perece por falta de conhecimento e por falta de memória. A Bíblia fala por falta de conhecimento e eu falo por causa de memória. Eu estou falando, tá? Não é a Bíblia. Por quê? Se você pensar, quem governou, quem governa, né? E aí você volta nos mesmos antes. Até pouco tempo atrás, a gente nota que a política era escolhida da seguinte forma: vamos votar no menos pior. Né? Eu, quando fiz 18 anos, minha mãe falou assim para mim: vote no menos pior. Eu parei para pensar, quem é o menos pior? Eu tinha 18 anos. Não tinha conhecimento de nada. Não tinha tanto acesso assim. Sabia nem o que era política. Não era que nem hoje, né? Nós ensinamos a Larissa, ela pesquisa, enfim. Não é que nem hoje. O conhecimento era pouco. Eu concordo com isso. Só que a memória do povo também é pouca. E eu digo que a memória do povo é pouca, não só em relação a isso.
a memória do povo é pouca em relação a tudo. Absolutamente. Até aquilo que Deus não concorda. Mas Até aquilo que Deus não se agrada. É em tudo, mas porque assim, ó, veja, a impressão que eu tenho hoje quando eu vejo a imprensa, o noticiário, quando eu vejo pessoas conversando, é que nunca aconteceu mensalão. Sim. Nunca aconteceu petrolão. Nunca, nunca. Nunca houve isso. Na história do nosso país, isso nunca aconteceu. Nunca houve o assalto aos fundos de pensão do Correio. Nunca houve. Não, nunca aconteceu. Entende? Então, aí nós vemos, vou trazer agora para dentro da igreja. A gente vê pessoas dentro da igreja votando no aborto, votando na liberação de drogas, como se nada tivesse acontecido antes. Então, é essa memória curta que é um absurdo. Não, mas o que você espera? Olha, nós estávamos vendo um culto. Nós estávamos vendo um culto de 2018, Vitor. Aquele culto. Nós estávamos revendo alguns cultos do YouTube, né? E ali nós estávamos vendo a palavra que você estava ministrando. A palavra que você estava ministrando em 2018, tem palavras que você está ministrando novamente. E o povo não aprendeu. Infelizmente, é uma realidade, é uma triste realidade. E até o Vitor comentou, falando, nossa, mas o povo está ouvindo isso desde aquela época e não entendeu ainda. É porque o que é valorizado é o evangelho da prosperidade. Mas, o evangelho... Sabe o evangelho do mover? Não, eu acho que o evangelho do mover, esse aí é o que traz povo. Olha, eu vi um pastor falar o seguinte: você pega um helicóptero e sobrevoa a praia, você vai ver pessoas no raso, e você vai ver milhares de pessoas no raso. No profundo, ninguém quer ir. É exatamente o que acontece aqui dentro da igreja. No profundo, ninguém quer ir. É verdade. Ninguém quer mergulhar para conhecer a palavra e viver a palavra. Ninguém quer viver a palavra. E a palavra de Deus é algo muito profundo. Isso que esse pastor falou aí agora. Tá pregando que Deus é amor, mas está esquecendo de pregar que Deus é fogo consumidor. Transformaram fogo consumidor e chegam a dizer assim, eu quero ser lenha, eu quero ser queimado. Irmãos, o que a Bíblia trata de fogo é juízo. E louvor, né? Isso é perigoso o que você está fazendo. O fogo que a Bíblia trata é juízo. Então, a gente precisa, né, mergulhar um pouco mais, sair do raso, né? Fala aí, Vitor. É exatamente isso. Sobre porque o cordeiro, Victor. É verdade isso aí, o cordeiro já veio. Quem vai voltar agora é o leão. E brabão, viu? E o leão, quando volta, o cordeiro você passa a mão na cabeça dele, não é? O cordeiro você quebra a perna dele. Vai lá passar a mão no leão. Vai lá fazer um carinho nele. Não é bem por aí não, gente. Vamos tomar cuidado. Vamos se aprofundar na palavra. Vamos viver o evangelho de Cristo, não é? Vamos lá, vamos lá. Ontem a bispa Laura me mandou, essa madrugada, ela me mandou um vídeo de um bispo da igreja dando um depoimento do que aconteceu na vida dele quando ele saiu da igreja A e ele fundou a igreja B, a perseguição que ele sofreu. Sim, eu te mandei. Eu me comovi. É muito triste. Eu fiquei comovido. Eu também. Porque como pode haver perseguição dentro da igreja de Cristo? Eu não posso perseguir pessoas. Irmãos, eu vou falar para você. Eu vou te contar. Eu vi aquilo, eu me senti assim, muito triste, mas eu já vivi isso. Nós vivemos. Não naquela proporção, água, né? Por favor. Não naquela proporção, mas uma proporção de defamação. Difamação, difama. Nós já fomos defamados, né? Nós já fomos acusados daquilo que não somos. Eu nunca peguei um copo d'água que não fosse meu, já fui chamado de ladrão. E é muito triste isso, você ser acusado daquilo que você não fez. Né? Se eu tivesse errado, beleza, vamos admitir aí, todo mundo, né, tem o direito e pode errar,
depois, né, se redimir. Mas, enfim, eu não errei. Acabou com a nossa vida, sabe? Acabou com a nossa vida, ao ponto de ninguém querer alugar casa pra gente. Você lembra disso? Lembro sim. Então, foi uma história muito triste da nossa vida, foi um capítulo muito triste. Mas eu te falo uma coisa, eu aprendi muita coisa com isso, sabe? E depois, esse mesmo pastor que me defamou, ele foi na minha casa. E pediu ajuda, hein? Ele foi na minha casa, e como de costume, ele gritou o nome da minha filha, era assim que ele me gritava. E depois de bastante tempo, ele foi... Alguns anos. Isso, acho que uns 5, 6 anos, né? Ele foi na minha casa e ele achou meu endereço, eu não tinha nem passado. E ali ele pediu ajuda. E quando ele entrou, eu abri a porta para ele e ele pediu ajuda. Eu disse assim, Deus, o que é isso? Deus falou para mim, mostra o que você é, não o que ele é. Agir como cristão mostra daquilo que nós somos, não do que a pessoa é. Né? E não é sobre o que Cristo é, o que eu sou em Cristo, não o que ele é em Cristo. Né? O que eu vou dar conta é o de mim. Eu não vou dar conta do que ele é. Então, e isso que as pessoas têm que começar a pensar. Isso de uma forma objetiva causa muita tristeza. Muito. Eu falo para você, eu já tive muitas tristezas aqui na UBK, muitas. Bastante. Muitas. Mas nem por isso eu persegui ninguém. Não. Quantas pessoas já passaram por aqui e foram embora? Não. E teve agora, o último abriu o ministério. Eu quero que Deus abençoe. Que Deus abençoe, prospere. Eu quero que eles continuem falando da palavra. Eu não concordo com o que acontece aqui. Glória a Deus. Vai lá, vai com Deus. Só não fica perturbando aqui. E eles foram. Não fica perturbando aqui, causando divisão, enchendo as paciências. Mas vai lá e vai viver sua vida. Eles foram tão felizes lá. E se tivesse, ao invés de ter feito a molecagem que fez, tivesse pedido ajuda, eu teria disponibilizado a metade da igreja, tudo para lá. Eu tenho 50 cadeiras, dá 25 para ele. Com certeza. Eu tenho 10 microfones, dá 5 para ele. Porque haja vista. Teria feito. Haja vista, a pessoa tem um chamado, né? Cada um tem um chamado. Não, e a pessoa acha pessoal. Que é pessoal dele. E tem que fazer? Vai lá e faz, gente. É cada um. Então, isso, de verdade, o evangelho que tem sido pregado hoje, eu realmente não concordo, não vivo e não o prego. Concordo 100% com esse pastor. 100% com o que ele falou. Tem mais aí? Então, fala aí, bispo. Não vai pôr no vídeo? Pega o microfone aí para você falar no microfone. Sangue de Jesus. Senão não sai na live o que você está falando. Vitor, pega o centro aqui, filho. Fala aí. O negócio está complicado. O evangelho de hoje, o evangelho que está sendo pregado hoje, chega a doer o coração. Doer o coração. Esse áudio que a gente vai colocar agora é de uma igreja que o começo dela era espelho para nossa. O início dessa igreja era o espelho da nossa igreja. Olha aí, eu tenho um troço. Vamos ver, põe na tela aí. Você tem oferta especial, mas você não vai entregar? O devorador vai levar. Pega emprestado, porque vai multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil que você sempre dava. Pega emprestado e coloca. Se era de 5, se era uma conta, pega emprestado, porque vai multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil que você sempre dava. Pega emprestado e coloca. Ô, Vitor, quem mandou isso? Meu Deus, eu tenho até vergonha de comentar isso. Não, gente, é assim. Como é que. Olha, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O dinheiro não vai mudar e nem vai aumentar ou diminuir tua relação com Deus. Esse negócio de que oferta porque Deus vai te multiplicar, isso é mentira, irmão. Isso aí não existe. Isso não existe. Deus não divide a glória dele com o dinheiro, não divide a glória dele com ninguém. Isso aí não existe.
olha, pega empréstimo de 10 mil para dar de oferta. Isso não existe, irmãos. Deus não precisa do seu dinheiro. Não precisa. Eu estava até conversando com a bispa esses dias, e eu entendo certa parte da apelação financeira que certas igrejas fazem. Eu consigo entender. Sabe por quê? Aqui a gente prega, e aqui não tem dízimo e não tem oferta da nossa igreja. Não é isso? Uhum. Então a gente tem uma dificuldade tremenda de manter os custos da igreja. Aluguel, água, luz. Por quê? Via de regra, as pessoas também não doam. Não. Não entra aqui na nossa igreja em culto os valores que entram em qualquer igrejinha pequena que tiver por aí. Com 10 membros, não entra. Não. Né? Porque vai acontecer lá, vai passar salva e vai entrar. As pessoas entram no culto e vão embora do culto e não dão R$1 de oferta. Verdade. Né? Isso também não é legal, porque falta bom senso. Mas, via de regra, eu até consigo dizer que eu entendo, não. Eu consigo compreender a necessidade que eles têm da apelação financeira, porque são grandes templos, é muito custoso, né? Aqui, a gente paga para manter esse podcast ligado, gente, é um investimento altíssimo. É bracinho, é telefone, internet, e a internet não pode ser ruim, ela tem que ser boa, e quanto melhor, mais caro. Mais caro, né? Aí você tem que ir melhorando equipamento, microfone sem fio, isso, aquilo, e quando você vai ver, você gastou uma fábula. É verdade. Né? Eu entendo isso. E aí, dadas as proporções da igreja deles, é infinitamente maior. Então, de algum lugar tem que sair esse dinheiro. Né? E muitas vezes fazer como nós, depender do bom senso do povo que segue a igreja, muitas vezes não dá certo, como para nós não dá, né? Não. Então, até compreendo a ação deles, mas, via de regra, eu jamais teria coragem de mandar alguém fazer um empréstimo para poder fazer. Desculpa, eu reprovo isso, assim, eu impugno isso, isso é absurdo. Isso me entristece. Me entristece o coração. Me entristece mesmo. Porque às vezes a pessoa está passando necessidade. Sabe qual que é o problema? Quem tem muito dinheiro, ele dá. Ele dá, lógico que dá. Mas ele dá... Porque também ele espera algo em troca. Não, ele dá numa forma de pagar aquilo que ele não faz. Também. Uma forma de compensar, né? A obra que ele deveria fazer e não faz. Não, eu faço obra. Eu dou oferta de 20, 30 mil reais. Participo de todas as campanhas. Isso. Eu entrego em todos os desafios. Mais ou menos e ele acha que está fazendo a obra. E aí o que acontece? Não, eu faço obra. De alguma maneira eu faço obra. E eu digo para você uma coisa muito séria. A obra não é isso. A obra não é isso. A obra, na verdade, ela não é status. Ela não é microfone. A obra é muito mais além que tudo isso. Foi pregado sobre isso, está sendo pregado sobre isso numa... Nas domingos, né? Os domingos. Eu vou encerrar, na verdade, na próxima quinta, que é a pregação Saia do Fundo do Poço. Mas tira alguém de lá também. Porque a obra é você falar, fazer o que Jesus fez. Né? Essa é a obra. Qual foi a obra de Jesus? Lê lá qual foi a obra de Jesus, o que ele fez. Levou boas novas, conforto, cuidou de doente, né? Ele cuidou do necessitado, mas... E aí eu te irmãos, falo, eu fico, qual é a obra? Eu fico muito, muito chateado quando transformam a Igreja de Cristo em dinheiro. Sabe, as pessoas perguntam assim para mim, né? Olha, a fulana tá passando mal, sei o quê? Eu já sei. Mas por quê? Porque é a minha função. Entendeu? É saber qual que é a sua função dentro do reino, mas como cristão. Não é porque você é bispo, porque você é diácono, porque você é presbítero. Não, é porque é teu irmão. Você está entendendo? E é porque você sabe qual é a sua função dentro do reino.
Você tem que saber qual que é a sua função dentro do reino. É tua obrigação. É sua obrigação. Né? Você tem que ter conhecimento. Ó, esse aqui é o meu trabalho. Essa é a minha função. Não, é que tem gente que quer fazer a função dos outros. Então aí complica. É verdade. A gente tem que tomar cuidado. Vamos para a próxima aí, porque essa daí me deixou muito triste. Nossa, me deprimiu. O vídeo não é bom por. Glória a Deus. Não precisa que só pela voz. Tô quieto. Travou? Fala aí, bispo, graças e paz. Bispo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que é? Explica para nós sobre essa porta estreita. Fala aí, bispo, graças e paz. Bispo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que é? Explica para nós sobre essa porta estreita que é mencionada. Tá travando. A pergunta dele é referente à porta estreita que é mencionada na Bíblia. Então, mas o que ele quer saber da porta estreita? Que você explica. Irmãos, a porta estreita é aquela porta que a gente tem que passar para poder entrar dentro do reino de Deus. Mas é a porta que você tem que negar aquilo que é da porta larga. Ou seja, eu tenho que negar a minha carne, eu tenho que negar o pecado, eu tenho que negar as coisas que me tiram daquela porta, né? Porque quanto maior eu tô, eu não vou conseguir passar naquela porta, né? Então, é isso. Essa é a porta estreita que a Bíblia se refere, né? Não dá para você entrar no reino dos céus por uma porta larga, irmãos. Não dá. E não confunda porta estreita com porta religiosa, com religiosidade. Com terno, com gravata. Eu estou falando, a Bíblia está tratando de santidade. Aí, pessoal, a Lafine chegou. Graça e paz. Estudante. Graça e paz, a estudante. Então, não dá para confundir a porta estreita com religiosidade. Não é ser um religioso que você vai estar dentro da porta estreita. Não. Não é sendo um religioso. É não mandando os outros fazer empréstimo de 10 mil reais, por exemplo, para poder doar para você. Aí você está na porta larga. Porque aí é fácil. Vou no banco, faço um empréstimo de 10 mil, entrego lá, pronto, passei na porta lá. Que falta de vergonha na cara. Não, não é. Eu tinha um pastor que falava assim pra gente. O que é a porta estreita? Vou te dar 3, 4 sacolas gigantes cheias de coisa. Cheio de bagagem, cheio de presente, cheio de coisa. Passa pela porta estreita. Não passa. Você passa? Não passa. Não passa. Então, o que é excesso? O que é excesso vai ficar? Vai ficar. Gente. Vai ficar. E de verdade. E esse pastor era um pastor analfabeto. Eu tenho visto porta estreita. Eu achava tão bonitinho. Foi bom tocar nesse assunto, eu vou falar. Eu tenho visto porta estreita sendo pessoas acharem que vão passar na porta estreita porque usa saia, porque não corta o cabelo. Não é assim, né? Pessoas acham que a porta estreita é esse o caminho. Não é. A porta estreita é dar o dinheiro na fogueira de não sei o que lá. A porta estreita é eu entregar tudo que eu tenho. E não é isso. Não. A porta estreita é obedecer a palavra, é ter uma vida de santidade, é buscar a Deus, é priorizar o reino de Deus, é colocar o reino de Deus na frente da festa que você queria ir, do passeio que você queria fazer, é colocar Deus na frente e falar assim, não, eu vivo para Ele, eu vivo por Ele, é para Ele que eu vou adorar. A porta estreita não dá para dar um diziminho de 40 mil? Não. Não? Não vai, não vai. Você pode dar o quanto você quiser de oferta. Você pode dar de oferta o quanto você quiser. O que você não pode é achar que essa oferta vai abrir a porta para você entrar no céu.
A chave não é o dízimo. A chave não é o dízimo. Não é. Então... Não é. E a gente está vivendo um evangelho como se a chave fosse o dízimo. O pastor, ele quer tanto o dízimo da ovelha, mas ele não quer o cuidado que ele tem que ter com ela. Olha, eu vejo pastores, escuta, eu vejo pastores que ele não se preocupam em levar a ovelha no médico. Não. Saber como é que está a família da pessoa. Não. Só é legal dentro da igreja. E ó, o dízimo é o... Vamos repreender o devorador, vamos... irmãos... Sabe o que é, bispo? Já não dá mais. Sabe o que é? É que a gente, assim, a gente vê cuidar... Vou falar sobre isso. Você sabe que é isso, é sobre isso. Cuidar de pessoas dá trabalho. Dá trabalho, é isso que eu estou dizendo. Cada um tem que saber a sua responsabilidade no reino. Não é? É que nem aquele amigo seu. O rapaz desenvolveu uma doença que ficou de cama. Foi. E o pastor só visitava o camarada no dia de buscar o dízimo. Só. Então, quer dizer, é um absurdo isso. Mas aí o que acontece? Eu vejo assim, né, você perguntou, como é que foi esse final de semana? Então, é sobre isso, né? É sobre você estar cansada, mas sabendo o que você fez. Mas não foi porque você fez por obrigação, não, eu fiz por amor. Entendeu? Foi por amor. Eu tô cansada? Tô. Uma hora eu vou ter que descansar. Vou ter que descansar. Mas é por amor. Tem que amar tudo. E dá trabalho. Dá trabalho. É isso mesmo. Mas elas não têm culpa daquilo que eu aceitei o chamado. Entendeu? Eu aceitei. Então, se você aceitou o chamado, a responsabilidade é sua. É minha, eles não têm culpa. Eu não posso falar... Não, é problema seu. Não é bem assim. Não é. Eu não posso falar problema seu. A partir do momento... eu vou dar um exemplo. Nós temos diáconos, né? Aqui. Então, eu tenho diácono, diaconisa. E um diácono. No caso... Diácono? Tem. Aí, o que acontece? Se eles estão sendo diáconos, aí antes de você ungir o presbítero, você vai o quê? Perguntar. Você quer? Né? A não ser que Deus mande e você unja. Aí é diferente. E mesmo assim, a pessoa tem que querer. Se ela não quiser... Ela tem que... ela tem que... Mas o que acontece? A gente tem que ver... A pessoa aceitou... Então assume a responsabilidade. Você aceitou ser diácono? Aceitou, cumpre com a sua responsabilidade. E ponto final. Você que... É igual eu falei ontem na ceia. A pessoa quer fazer parte do Ministério das Irmãs, do Ministério do Louvor, do Ministério de Dança, tá? E não quer assumir todas as responsabilidades que tem, vai ter que assumir. Ou então sai dali. Porque não dá. Eu sei que é uma coisa que fica até onerosa, porque nesse negócio aí que vocês fizeram, cada um está responsável pela cantina, por exemplo. Sim. Mas e eu? Eu vejo isso em você mesmo, por isso que eu estou dizendo que ficou oneroso. Em mim. Porque você está no grupo das irmãs, você está no grupo do louvor. Sim. E no grupo do louvor, você não é uma pessoa, você é três. Eu sou trino. Você tem que pagar a sua parte, a parte da Larissa, a parte da Lafne. Eu sou trino, eu sou aí quando chega, aí logo em seguida vem o das irmãs, você tem que pagar a sua parte de novo. Geralmente eu pago. Aí o pessoal da dança tá no do jovem, aí... Aí a nossa filha tá lá no grupo de jovens. Aí chegou o grupo de jovens, a gente tem que pagar de novo. Porque nossas filhas estão lá. Glória! Aí vem a mídia, aí nós temos que pagar de novo, porque nós estamos na mídia. E assim vai. Mas vai fazer o quê? E nós estamos aí. Mas, bispo, é uma questão de amor. Olha, quando eu, antes de eu te conhecer, eu era de uma determinada igreja. Como você me conheceu? Quer dizer, você me conheceu cantando, não. Você me conheceu, literalmente. Oi! Porque, gente... Eu acabava o louvor, eu ia para o departamento infantil, acabava o departamento infantil, alguém ficava lá no meu lugar, porque tinha um apelo, do apelo eu tinha que levar as vidas lá para o fundo. Então, mas as pessoas aí eu vinha e cantava no último louvor, depois eu ia cuidar das vidas de novo. Mas não é só essa a questão, bispa. A questão aqui, o que a gente precisa trazer para o debate é, as pessoas querem essa responsabilidade? Então tem que arcar. Quer ter esse trabalho todo? Arca com aquilo. Eu vejo...
Eu vejo hoje pessoas deixarem de assistir culto. Por exemplo. Você acha que isso na nossa época existia? Não, eu assistia culto. Era obrigado a assistir culto, você tinha que assistir o culto. Não, você tinha que ouvir a palavra. Detalhe, eu trabalhava, mas por quê? Eu chegava na igreja 8 da manhã. Tinha um culto em que eu tinha que estar sentado. Isso era a ordem do meu pastor. Então eu ficava na igreja 1, 2, 3, 4. 5 cultos. 5 cultos. Eu começava no culto das 7? Não, 8. Das 8. Das 8 às 10, das 10 às 10, das 10 ao meio-dia. Aí eu ensaiava, depois aí eu tinha das 3 às 5, das 5 às 7 e das 7 às 9. Era isso aí mesmo. Então, um desses cultos eu tinha que estar onde? Misericórdia. Assistindo. Sentada. Empurra ele mais para dentro assim, filho, igual esse. Então, aqui, ó. Por quê? Era aí que o Vitor já estava. E aí o que acontece? Eu tinha que estar sentada. Mas as pessoas não querem ouvir. Então, se a palavra não é valorizada, você acha que ela vai ser vivida? Não, não vai ser vivida. É essa a realidade. A gente precisa conhecer a palavra. Se a palavra não é valorizada, ela jamais vai ser vivida. Você viu que eu preguei ontem, por exemplo? As pessoas são assim, ó. Ah, eu não vou no culto de dia de semana. Por que não vai? Porque eu tô cansado do trabalho, eu tô estressado, tal, tiriri, pororó. Tá dando vazão à palavra? Tá dando valor à palavra? Claro que não. Verdade. Se desse valor à palavra, eu tava aqui. Verdade. Entende? Mas chama ele para jogar um jogo de futebol. Ou para assistir um futebol. Vai na hora. Ou para comer um churrasco. É na hora. Entende? Então, infelizmente, é isso aí. Vamos para a próxima? Tem próximo. Tem mais perguntas. E o couro tá comendo aqui hoje, glória a Deus. Mas deixa eu te falar um pouquinho aqui de uma coisa. Curte, compartilha os nossos vídeos, o podcast, né, do Fala aí Bispo. Curte, compartilha o OBK Amor e Vida Igreja, que é essas redes sociais da igreja. Nos ajude aí a levar esses cais o mais distante possível, para que assim a gente possa abençoar mais vidas. Então, curte, compartilha, continua com a gente, porque tem mais perguntas e talvez a dúvida do outro talvez possa abençoar a tua vida. Continua com a gente, curte, compartilha aí o nosso programa. Graça e paz. Fala aí, bispo, tudo certo? Ô, bispo, deixa eu perguntar, por que precisamos perdoar os pecados, sendo que a gente já foi perdoado? Oi, me chamo. Boa. Porque no dia seguinte você pecou de novo. É só por isso. Porque aquele que diz que não tem pecado está dizendo que Deus é mentiroso. Então, Deus me deu a condição, pelo sangue de Jesus, para mim, para toda a humanidade, né, de se redimir todos os dias. Não é isso, Lafne? Fala aí, Lafne. Você pode viver perdão de pecados todos os dias? Eu acho que, com certeza, assim, se você perdoa, Deus te perdoa. Perdoa. Está na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muitas vezes, quando nós deixamos de perdoar o nosso irmão, nós limitamos o poder de Deus nas nossas vidas. Nós limitamos o perdão. Exatamente, porque o perdão de Deus a nós está condicionado ao perdão que nós ofertamos aos nossos irmãos. Está condicionado. Ou seja, a ação de Deus nas nossas vidas está condicionada ao quanto de Cristo tem em nós. Entende? Então é por isso que nós precisamos perdoar e pedir perdão todos os dias. Amém? Amém. Qual que é o próximo aí, Ciclei? Evelyn. Ó. Me chamo Larissa e... Oi, me chamo Larissa e fala aí, bispo, por que na sua igreja as crianças são acostumadas a tomar ceias junto com os demais, sendo que nas outras igrejas é muito difícil a gente ver crianças tomando ceia e se tomam são separados dos adultos. Vocês querem me derrubar, vocês querem que eu saia para a rua e os pastores me linchem aí, não é possível.
Porque simples, é uma coisa muito simples, é uma visão teológica à luz da Bíblia para nós. A Bíblia traz uma afirmação na pessoa de Cristo, dizendo assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Ué, está respondida a sua pergunta. Porque se eu negar a ceia para uma criança, eu estou negando a ceia para a pessoa que mais tem o direito de tomar a ceia. Verdade. A pessoa mais justa que tem de tomar a ceia é uma criança. Ela não tem pecado. Por exemplo, porque a ceia, irmãos, ela tem que ser ofertada. Você não sabe o que eu ouvi. Eita, pronto. Música de suspense aí, Vitor. Cadê o suspense? Terra. Olha. Ei. Olha o suspense aí, ó. Estou eu no TikTok fazendo assim. Igual todo mundo faz. Daqui a pouco você. Porque a ceia que sobra, ela tem que ser enterrada. Eita. Como assim? Porque ninguém pode tocar. Não pode o quê? Tocar. Depois de consagrada, ninguém pode tocar. Aí faz o quê? Porque é algo santo. Você está falando aquele pão que sobra? Ixi, então eu vou pro inferno, porque eu saio mastigando depois. Como? Às vezes dão para as crianças tomar suco. Depois a gente faz café e bebe o suco. Não é? Não tem o café da manhã, aí tem o suco, bebe o suco. Eu não sei. Será que eu vou... Tô lascado, hein? Ô, pastorzão, não fala isso, não. Oi, Alex, eu ouvi isso, bispo. Misericórdia. Não fala isso, não. Eu quase tive um colapso. Aquele pão, no momento da ceia, ele representa, é uma representatividade do corpo de Cristo. Mas é só naquele momento, pastor. Não, tinha uma igreja. Quando passa o momento, acabou. O pão continua sendo pão. E o vinho continua sendo vinho. Então, acabou. Você pode comer, passar manteiga no pão, comer, colocar um patezinho, comer, colocar um mel, comer. Você pode tomar o suco depois. Não tem problema nenhum. Não, eu te digo mais. Teve uma igreja que eu ia, quando eu era nova. Vou falar o nome, né? Ninguém podia tomar depois. Não. Ele recolhia e jogava fora. Falar nisso, tem que dar ceia para a irmã Janusa, que ela tá doente. Vanusa. E aí, o que acontece? Sabe o que eu fazia? Eu cuidava das crianças. Eu fazia a ceia deles lá dentro. Olha, irmãos, eu de verdade, eu fico chateado com isso. Aí as crianças ficavam com vontade. Eu fico muito, muito chateado com isso. Porque isso é uma religiosidade sem fim, descontrolada, totalmente exacerbada, e não tem nada a ver com isso, né? Então, você oferta... Tem uns que falam assim, não pode dar ceia para criança, porque elas não têm discernimento. Mas ela não precisa ter discernimento, elas são donas do reino dos céus. Mas quantas pessoas tomam, têm discernimento e tomando errado? Então, aí piorou mais ainda, né? Quantas pessoas tomam falando que não, porque eu posso tomar, eu tô tudo certo, e sai daqui, adultera. Está cheio de pastor adúltero aí. E vira e mexe, tem escândalos aí na internet. Não, detalhe, sai, acabou de tomar mente. Pregadores num determinado congresso aí que tem, aí se hospeda, vira... Aí você vai fazer o quê? Gente, a ceia é algo pessoal. Examine, pois, o homem a si mesmo, né? A criança, ela não tem pecado. Então, ela é dona do reino dos céus. Só existe uma pessoa que tem título de propriedade do reino dos céus, porque foi afirmado isso por Jesus, que são as crianças. Então, a ceia para elas é livre, como é livre a qualquer pessoa, a partir do seu juízo e relacionamento com Deus. A Bíblia não fala que para você tomar ceia você tem que ser batizado, que você tem que ser casado, que você tem que... É você e Deus. Fala com ele, você se sente bem, toma a ceia. Não tome ela indignamente. Você pode ter problema com isso. É ou não é, Lafne? Com certeza. É o que fala toda a ceia, inclusive, aqui. Toda ceia aqui é dito. Toda ceia aqui é dito. E eu sei que tem pastores que não concordam e tal. Não tem problema nenhum, vou continuar seu amigo. Mas aqui vai ser assim. Verdade. Tem mais aí, gente? Ô, bispo, agora a dúvida é minha. Explica pra
essas expulsões de demônios que fazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o porquê não deve ser usado dessa forma? Isso é importante, essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Eu vejo muitas vezes pastores fazendo oração, aí eles falam em nome do Pai, né, com aquela ênfase, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Não, irmãos, só tem um momento na Bíblia, em que ela te autoriza em falar o nome da Trindade, que é no batismo. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Fora isso, irmãos, você só tem autonomia de falar em nome de Jesus. Somente. Você não tem autonomia. A Bíblia não te dá esse respaldo. Ah, bispo, e as pessoas que fazem isso? Aí eu não sei, é um problema dela com Deus. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia não te dá autonomia de falar em nome do Espírito Santo ou de falar em nome de Deus. Tem uma igreja aí que batiza em nome de Deus. Já viu isso? Já. Te batiza em nome de Deus e somente em nome de Deus. No batismo, você pode falar em nome de Deus? Pode, desde que você use a Trindade. Somente em nome de Deus, não pode. Então seria como se o batismo não tivesse contado ou conta? Vou falar de mim. Eu não concordo, não aceito e não reconheço uma pessoa dessa como batizada. A Bíblia fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim como a canequinha, né? Aí piorou. Aí piorou a situação. A palavra batismo, para você que está nos assistindo, ela tem um significado, que significa mergulho. Não existe batismo por aspersão. Não existe, não dá para você mergulhar numa caneca. Não. Né? Então, o batismo tem que ser, deve ser, por imersão. O texto bíblico é muito claro, Jesus saiu da água. Né? E a melhor representação de batismo que nós temos é Cristo. Então, Jesus saiu da água. Então, irmãos, é fazer o que está escrito lá. Ah, mas é só uma simbologia e piriri, pororó. Irmãos, é uma simbologia que você tem que fazer do jeito que está escrito, né? Então, se batismo é mergulho, mergulha. Não dá para ser diferente. Não é? Não tem como ser diferente. Uhum. Amém? É ou não é, Lafne? Ô, Lafne, conta uma coisa para nós. Lá na sua escola, lá, você está falando de Jesus lá na sua escola? Como é que está o seu evangelismo lá no meio em que você vive? Mais para as amizades, né? Mas como é que é isso aí? Explica para mim, que estratégia você tem usado? Porque normalmente eu em si não preciso entrar no assunto, eles já entram comigo. Então, ele pergunta ali, vai aqui, aí do nada tá todo mundo aqui assim, que isso? Aí começa um monte de pergunta, e é isso. E aí você vai respondendo e tal. Glória a Deus, glória a Deus. Antes da gente fazer a pergunta do Eric Nascimento, tem uma... Olha isso, escuta. Mas a igreja... Não saiu, não. Mas também vou fazer de... O R.R. Soares, ele... Eu não vou fazer de Jesus, mas também vou fazer de xixi. Adaia sobre a naia sébia, 24 horas sem fazer xixi, sem fazer nada. Alaia sobre a naia sébia. Ele falou que vai fazer jejum de xixi. 24 horas sem urinar, é isso? 24 horas sem urinar. Eu não vou responder isso aí. Ele ainda fala em línguas, viu? Ele e ainda fala em línguas. É sério isso, gente? É brincadeira, não é? Sério, pode estar de doer a barriga. Irmão... Essa é a segunda já de doer a Irmãos, barriga. isso não é mortificação da carne, isso é ser tolo. Isso não é mortificação da carne, isso é ser tolo. Isso é cravar uma infecção de urina. Isso aí você vai ter problema renal, você vai ter problema... tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Fazer jejum de urina, não urinar,
E dizer que isso é jejum para Deus, me desculpa, isso é o cúmulo da tolice. Eu não vou nem comentar isso aí. Você quer comentar, Lafni? Não consegue. Lafni, a partir de amanhã você vai fazer também. Eu já tô aqui incomodada. Não dá para comentar isso. Isso é absurdo. Fazer jejum de urina. Gente, é absurdo. Eu não consigo. Desculpa. E fica no ar aqui. Será que ele fez mesmo? Não. Então, aí é que tá o problema. Vocês percebem como o evangelho se tornou uma loucura, uma bobagem? Não. Entende? Uns pregam, não, o evangelho do dinheiro, faz um empréstimo de 10 mil, traz para mim. O outro, vou fazer jejum de xixi. Gente, desculpa, não dá. Mas aí é que eu falo para você que é por isso que algumas pessoas, a pessoa um pouco mais racional, ela olha e fala, para que eu vou ver essa fé retardada? Desculpa. É uma fé de não tolo. tem outra palavra para eu falar. É retardada. Paulo, entendeu? Em Romanos 12, fala da racionalidade do culto, da fé. Não, mas aí eu te falo, se isso, em 1992, lá quando eu me converti, eu falava assim, gente, eu não quero ser tosca, porque eu falava que os crentes eram toscos. Sabe aquela pessoa assim, vamos ali, na paz. Vai fazer sei o quê? Na paz. Ai, olha, você, na paz. Eu falava, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. É um tal de tudo não pode. Não, mas não pode, assim, umas coisas assim. Vamos chupar um sorvete? Não posso. É mais ou menos isso aí. Esse é o mesmo. motivo de muitas pessoas, hoje em dia, serem ateus. Eu tenho amigos que são por causa da religião, porque a religião verdadeiramente matou eles. É verdade. Infelizmente. Porque se você raciocinar um pouquinho, qual é a lógica de um pastor andar de terno e gravata num sol de 34 graus? Você sabe, eu queria fazer pra um comentário. Pra ir na praia. Qual é a lógica disso? Sabe o que tem levado as pessoas? Eu vou te falar uma coisa. Você que é pai, frequenta a igreja. Nós precisamos tomar cuidado e fazer com que Romanos 12, né, do capítulo, versículo 2, ele faça efeito na sua vida. 1 e 2. Por quê? Se você for ver, eu conheço um jovem que ele foi criado dentro da igreja. Ele foi criado dentro da igreja e hoje ele se denomina ateu. Misericórdia. Ele se denomina ateu. Foi para a faculdade federal? Não. Não? Faculdade paga. Mas, enfim, o que aconteceu? Senão tinha virado petista, não era ateu. Você quer ser cancelado, não é possível. E aí o que aconteceu? Verdade. Brincadeira, irmãos petistas. Brincadeira. Aí o que aconteceu? Ele foi... Aí ele começou a ver dentro de casa como os pais agiam. Ele começou a ver na família como os crentes agiam. E ele chegou a um senso de que era um bando de gente que mentia, pecava, hipócrita, era um bando de gente... E ele já chegou a falar isso comigo. Né? Era bonzinho na igreja e um demônio em casa. Era assim, fora de casa era mesquinho, avarento, era mentiroso, fofoqueiro, rixoso, tudo de ruim. E aí o filho olhou e falou assim, esse Deus não deve existir, porque esse povo fala que serve a Deus, que Deus é esse? Eu não quero saber desse Deus. Fala que serve, mas não serve, né? Eu prefiro não ter. Então, toma cuidado com o que você é. Porque aquilo que você é em casa é aquilo que o seu filho vê, não é aquilo que você é na igreja. É verdade. Não é aquilo que o seu filho vê na igreja. Não é a obra que você faz na igreja. Não é a bondade que você demonstra na igreja. É aquilo que você é na sua casa. É no dia a dia. É no seu dia a dia. É você admitir o seu erro no dia a dia. Sabe? Ou é chegar na sua filha e falar, filha, hoje a mãe estava estressada, me desculpa. Porque hoje a minha filha já tem maturidade para entender isso. Sabe? É admitir que você também é humana. Sabe? Que hoje eu não estou bem. É admitir que você é falha. É muito verdade isso. Eu acredito que o evangelho do não pode ainda era melhor do que o do evangelho atual.
Eu também concordo. Porque eu também concordo. Eu tava vendo ali um TikTok, o cara incorporou o falecido esposo da mulher para falar com ela. Na igreja. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Tá assim agora? Ah, eu não tô acreditando. Dá pra pôr isso aqui pra nós ver? O pastor disse que incorporou o falecido no... Misericórdia. Eu acho que nós estamos falando tanto disso que o celular tá escutando e tá mandando, assim. Que não é possível. É uma loucura isso! Se for ver, se for fazer como o Vitor acabou de falar, um pensamento de antigamente com agora, quando eu me converti lá em 1992, 93, que eu me batizei, as pessoas eram ignorantes, mas por falta de conhecimento, por falta de estudo, né? Porque hoje são por falta de caráter. Eu tinha um pastor analfabeto. Esse que ele falou da porta, era muito bonitinho o jeito que ele falava. Né? Ele queria dizer assim, o bem material você não vai levar. O excesso você não vai levar. É você que vai. Né? Você que vai passar pela portinha. Entendeu? E aí ele falava dos excessos, que a porta não era larga, não dava para entrar com um monte de coisa. Mas, se for ver, ele era uma pessoa que falava a verdade. E ele era totalmente analfabeto, bispo. Ele malemar sabia ler a Bíblia. Alguém tinha que ler para ele durante a palavra. Então, se for ver, realmente, o evangelho de hoje está muito mais perigoso que o de hoje. Porque antigamente ainda tinha sinais, ainda tinha curas, sabe? Ainda tinha gente levantando a cadeira de roda. Hoje, cadê? Antigamente ainda tinha uma sinceridade na fé, né? Tinha, hoje é só parecimento mesmo. Vai atrás de like e acabou. Achou aí, Vitor? A Ciclei tá procurando aqui, mas vamos responder o chat, e tem bastante já aqui já. Tá. Manda aí que tá no fim, hein? Já estamos no final. O Eric Nascimento, uma pergunta. A igreja passará pela grande tribulação? Ixi, rapaz, isso aí tem... Isso aí é... A gente tá num... E tem, eu não vou... Tem duas correntes teológicas que tratam isso, e uma afirma que sim, outra afirma que não. Né? Eu vou falar para você o meu pensamento. Eu acredito que passará sim. Então. Já tive o pensamento de que não passaria, e não faz muito tempo que eu mudei o meu pensamento, mas eu tenho um conselho para te dar. Obedece a Deus, obedece a palavra, não importa o que aconteça, Deus vai fazer o melhor para você. Amém. Né? Então, meu sogro costumava dizer isso. Segue a Bíblia de Gênesis até lá Judas, né? E as cartas apostólicas de João, e você vai ver que o restante você vai viver bem. Porque é uma discussão, e tanto um quanto o outro tem fundamento bíblico assim. É que eu ia falar. Eu aprendi que não. Então, é muito complicado. Eu aprendi desde o princípio que não. Eu também aprendi que não, apesar de que no seminário teológico para ser pastor, foi a pior nota minha foi escatologia, né? Eu aprendi que não. Mas eu acredito que nós vamos passar. Hoje eu acredito que sim. Então, é tudo complicado. Mas não vou opinar não, nisso, porque não é uma matéria que eu domino. É aquilo que eu falo sobre algumas teorias de alguns pastores. Costumo dizer o seguinte, discutir teorias não vai levar ninguém para o céu. Não vai mesmo. Discutir teoria só vai causar polêmica, só vai causar dúvidas e pode ainda desviar alguém. É verdade. Entendeu? Ainda vai desviar alguém. É verdade. Então, eu costumo dizer assim, faz a tua parte. Prega que Jesus salva, Jesus liberta. Pregue Jesus e o resto... Faz a vontade de Deus, priorize o reino de Deus, perdoa, sabe? Faz ali o que está escrito na Bíblia. Apocalipse a gente vai viver, ou a gente vai não viver, ou vai acontecer a vontade de Deus. Vai ser o que Deus planejou ali. Deus vai nos preparar para o melhor, tenho certeza disso. E não, sabe qual que é o problema das pessoas? Algumas pessoas tentam entender isso, e é um fato. O fim está chegando.
O fim está chegando. Estamos muito próximos. Muito próximo. Agora, como vai ser, a gente não sabe. Eu só cheguei a uma conclusão do seguinte: o texto bíblico, para mim, é muito claro. Jesus volta uma segunda vez para não voltar mais. Isso é entende? fato. Então, se eu acredito que a igreja não passará pela tribulação, então eu tenho que admitir o fato de que ele voltaria por uma terceira vez. Sim. Né? Para depois pegar os aprovados da tribulação. Não. Não é isso que diz. Quando eu estudei. Então, fala aí. Quando eu estudei, diz que as pessoas que ficarem, elas vão ter que derramar o sangue, negando a Cristo, mas elas vão morrer negando a Satanás, né? Negando ali o reinado e o governo de negar a Cristo. Então, elas não devem negar a Cristo até o final. Tá, e aí? E aí? Foram aprovadas, foram até o final, não negou a Cristo, não aceitou Morreu. O governo e tal. Aí elas morrem, porque vão matar. E as que ficarem vivas? Não vão ficar. Vai morrer todas. Se você negar o reinado da besta, você morre. Se você não aceitar, você vai morrer. É absoluta certeza, então, que todos morrem. É o que, né? É o que eu tinha estudado ali, segundo aquele pastor. Acredito que se você fizer o certo mesmo de falar assim, não vou negar. Não vou negar. Por mais que estejam falando, vão te matar. Não vou negar. Você vai morrer. Você vai morrer. Vão te matar. Então, aqui hoje, quando você fala alguma coisa, você vai preso. Então, esse bobear já está morrendo também. E aí, o que acontece? Daqui a pouco estão matando. Daqui a pouco estão matando lá. Aí, o que eu te digo? É um assunto assim para a gente fazer um estudo. Dá briga, viu, gente? Esse estudo entre eu e ele aqui, ó, dá briga. Mas é boa, não é ruim. Não, é da hora, a gente fica. Fala aí, Vitor, tem mais algum? Vamos lá para a gente ir para o encerramento. A gente vai ler o resto do chat, mas só que tem um aqui que é bem intrigante, eu vou colocar aí o áudio. Tá. LGBT, que é dessa igreja e que mora junto, está errado. Você precisa casar com essa pessoa. Por que não? Por que só morar junto? Por quê? Esse é um verdadeiro profeta. Não deu para entender muito bem. Ele disse que a pessoa que povo vacaiado, gente. Dá uma olhada aí. Você que é LGBT, que é dessa igreja e que mora junto, está errado. Você precisa casar com essa pessoa. Por que não? Por que só morar junto? Por quê? Isso é importante. Irmãos, a gente precisa respeitar a característica de casamento que ordena o nosso ordenamento jurídico. Não existe viver junto e não se casar. Não, mas você está falando de LGBT. É de LGBT. O que é que está falando? É de LGBT, Ele fala, você que é LGBT. Dessa igreja. Dessa igreja. Você que mora junto. Não é para morar junto. É para casar. É para casar. Ixi, rapaz, e quando fala de LGBT, é perigoso até derrubar o canal. Irmãos, não pode casar. O LGBT não pode casar, irmãos. A Bíblia fala que não pode. A prática LGBT não pode. Ele é a igreja. Né? Então, sabe, fundar uma igreja nesse conceito, eu respeito todos os pastores, né? Mas não dá, irmãos. É contra a Bíblia. Então, eu não estou comparando e diminuindo ninguém, nem dizendo, eu estou dizendo que a Bíblia fala, e a Bíblia fala que não pode. Não pode, não pode. Não é para deitar um homem com outro homem como se fosse mulher. Não pode, está escrito lá, não pode. E se não pode, não pode, ué. Não dá. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é extremamente polêmico e as pessoas se ofendem, querem capaz de me processar por causa disso, e eu não quero. Lembrando que nós respeitamos. Se vier nos visitar, a gente vai tratar muito bem, vai ser tratado com muito amor. Não, aqui todo mundo é tratado. Aqui a gente tinha um membro aqui que era transexual, era membro da igreja, fazia parte, ninguém nunca
distratou. Mas ninguém também nunca deixou de pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. Agora, cada um vive da forma que entende que deve viver. Mas eu não vou deixar de falar a verdade do evangelho. Então, é isso. Agora, eu não vou aceitar também que se faça como fizeram com o André Valadão lá. O cara tá dentro da igreja dele, com o povo dele, prega a Bíblia e depois ele tem que ir lá na Polícia Federal esclarecer por que ele falou aquilo. Falou porque tá na Bíblia, ué. Falou porque ele tá dentro da igreja. E ele falou que tá na Bíblia. Então, acabou. Não tem que ficar discutindo isso, não. Então, isso eu também não vou aceitar. E, aliás, eu posso ter um oceano de discordância com André Valadão. Mas, nessa parte, eu tenho que me solidarizar a ele, com certeza. Tem mais alguma pergunta, Vitor? A Aline Toledo, ela falou aqui que alguns crentes, na verdade, fazem trabalho melhor que o do diabo. Alguns o quê? Alguns crentes, na verdade, fazem um trabalho melhor que o diabo. Eu também acho. Verdade. E ela também afirmou que se naquela época tivesse esse movimento LGBT, na intensidade que tem hoje, certamente não estaríamos aqui. É verdade. Maurício Martins perguntou: o que vocês acham de recadinho de púlpito? Tem caído constante. Gente, isso aí é muito complicado. A gente sabe que isso tem, né? Isso acontece. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. O gordo quer te quebrar as pernas. Presta atenção. Vou dar um exemplo. Eu sou pastor da igreja. Eu sei que fulano está em adultério. E eu sei. Então não posso pregar por adultério, porque ele vai entender que eu estou dando um recado para ele? Não, tem que pregar. Eu estou na igreja e eu sei que a irmã Doquinha está fazendo fofoca da irmã Cremilda. Então não posso pregar contra a fofoca, porque a irmã vai entender que eu estou dando um recado para ela? Não. Sabe qual que é a realidade? É que muitas vezes, a gente não quer mudar. Verdade. A gente está fazendo errado, quer continuar fazendo errado e não quer ser reprimido por isso. Então aí, nesse caso, eu acho complicado. Sim. Eu acho perigoso. O que eu não concordo é a exposição de pessoas no altar, né? Isso eu não faço. Nomes. Expor pessoas, falar nomes. Fatos também. Isso aí não. Mas eu acho também que depende. Calma. Porque existe... Porque a Bíblia está aí para ser respeitada. O irmão peca contra você, o que você faz? Não, sim. Tem você vai lá, você e ele chama a atenção dele. Sim. Aí ele continua fazendo. Chama um presbítero, um diácono, senta com ele e explica para ele de novo. Certo? Quando ele faz a terceira vez, a Bíblia manda fazer o quê? Expõe para toda a igreja e trata ele como pecador e publicano. Vira de costa para ele e acabou. Lá, filho. Entende? Então, é a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Não é a minha vontade. É o que a Bíblia determina que a gente faça. Sim. Né? Por exemplo, Paulo, ele expôs Himeneu e Alexandre, quando ele falou para a igreja, ó, entrega esses dois na mão de Satanás. Expôs? Expôs. Expôs ou não expôs? Expôs. Foi exposto. Foi. Mas quantas vezes será na vida que Paulo não chamou atenção, não orientou, falou, não é por esse caminho, não pode fazer assim e continuar fazendo? Complicado, né? Verdade. É igual aconteceu esses dias. A presbítera deu uma ordem aí me cercaram todo mundo, porque não queria, né? Lá, em louvor, veio, e a presbítera deu uma ordem. Aqui o recado não é do coração, né? Aqui é direto. Não, aqui é direto, aqui é vapo. Ah, a presbítera deu uma... Aí eles queriam, Vitor, que eu fosse me meter na ordem que a presbítera deu. Aí é mais ou menos assim, ó, tem um lago de enxofre ali,
Mergulha lá, bispo. Se der certo, nós vai. Se não der, nós fica por aqui. Se você sobreviver, a gente vai. Você acha que eu vou me meter num negócio desse? Rapaz, se a mulher deu a ordem... Não, mas a gente não concorda. Eu posso até não concordar também, mas ela falou, tá falado. Uai. É assim. Fala com ela e com Deus. Ora pro bispo. Se Deus mandou ele fazer, eu vou orar, não. Ora você. Não se mete nisso não, gente. Eu não vou orar, não. Então, esse negócio... Tem coisa que não dá nem pra orar. Eu não gosto de exposição de pessoas e tal, mas eu acho que a gente precisa ter uma autocrítica, uma autoanálise sempre, para analisar o seguinte, pô, será que aquela palavra realmente não é para mim mudar? Né? Agora, eu não sei qual é o ponto de vista aí daquilo que o irmão chama de recado, isso e aquilo. Mas, via de regra, o altar é para ser pregado. Agora, se a palavra veio de encontro a mim e, por exemplo, eu tô praticando fofoca e a palavra veio falando de fofoca, eu acho que eu tenho que mudar. Verdade. O que você acha, Paulo? Eu acho que tem pessoas que, além de não analisar, ainda sai fazendo fofoca. E acaba se expondo mais ainda, né? Tipo... se expõe, mas depois critica, expõe a igreja também. Eles não entendem que a palavra é confronto, né? Porque a palavra é confronto. O evangelho é confronto. O evangelho não é um negocinho de passar a mão na cabeça. O evangelho é confronto. É coro. E eu que diga, né, Evelyn? Mas se tratando desse recadinho de púlpito, há uns 10 anos atrás, isso matou muita gente na fé. Matou muita gente. Isso era moda, né? Era tudo muito exposto. Toda vez, o pecado do pastor era escondido e o dos irmãos era exposto. Era exposto. Então sobre isso também, sobre né? Isso a gente tem que... Isso eu vejo como um absurdo, né? Eu sento em cima dos meus pecados e exponho os dos outros. Então, isso não é legal. 2 pesos e 2 medidas, né? E o problema é que, assim, a igreja não é um lugar para julgamento. Ela não é um lugar para isso. Não. Nem para a ovelha julgar o pastor e nem para o pastor julgar a ovelha. O pastor corrige quando sai fora da palavra, tá? Ó, você está fora da palavra, então eu vou te corrigir. Agora, ficar julgando as pessoas, aí eu não... E eu já ouvi assim, você corrige quando a gente está fora da palavra, mas quem corrige você? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo que ninguém dorme. Deus. Quando a gente erra, não dorme. Não, mas quando a pessoa faz essa pergunta, eu respondo com a seguinte pergunta. Quem que corrigia Moisés? Deus. Eu não durmo. Você dorme então, quando Deus quer te corrigir? É simples assim. Quando faz essas perguntas, é porque ela está, na verdade, questionando a tua autoridade dentro da igreja. Então, eu não gasto muito tempo. É Miriana. Como eu sempre repito. Eu não gasto meu tempo com rebelde. Rebelde é difícil. Eu não gasto meu tempo. A Bíblia equaliza o rebelde com o feiticeiro. Eu não gasto meu tempo com feiticeiro. É difícil. E, aliás, de verdade, eu acho que eu gasto meu tempo com adúltero, com usuário de droga. Eu gasto. Com adúltero, usuário de droga. Eu gasto meu tempo com mentiroso. Eu gasto meu tempo com qualquer um. Com qualquer um. Com o rebelde, pelo amor de Deus, pode ir embora da minha igreja, não precisa ficar aqui, não. Você está convidado a se retirar, pode ir embora. Ô, bispo, hoje a gente vai finalizar um pouquinho mais cedo, mas para finalizar... Aí, o Vitor nunca acaba. Não. O Vitor quer me matar aqui. Não, às vezes é para ficar com uma mensagem, porque às vezes pode passar pela timeline de algum pastor e ele pode abrir o olho. Como que poder ser a mesma pessoa na igreja, no trabalho, em casa, na rua, sem ter que se esconder atrás de máscara? Isso é libertador. É maravilhoso. Isso é libertador. Eu amo ser assim. Eu também. O triste é que eu não vejo os pastores serem desse jeito. Mas eu amo ser assim. Eu sou assim. Eu sou de boa. É sem mentira, né? Sem mentira, sem esconder, sem esconder o que eu sou. É isso. Esse dia eu tava ali na rua ali, comprando meu Guaraná de boa. Eu vou preocupada com o que os outros vão achar que eu tô fazendo ali do lado do como é que é o nome do bar ali? Adega. Sei lá.
Tem 300 adegas ali naquele Jardim Nordeste. E eu tô nem ligando. Ah, eu tô preocupada nada. Ah, o bispo... E o crente vai passar e vai falar, o bispo tava na adega tomando cachaça, ai, não, fumando narguilha, te não sei o contar, quê. tem um churrasquinho do velhinho com lá, da esquina de casa. Churrasquinho também eu vou lá comer. O churrasquinho do velhinho, não é o carrinho. É do velhinho. Eu até comprei 4 para você. Não, mas eu não sei onde é, eu comi. Mas não, gente, é no meio do vovô. No meio do fervo. É no meio do fervo. E eu lá, no meio do fervo, pedi 3 espetinhos. Eu não tô nem aí para isso, não. De verdade, não tô preocupado. Gente, eu deixo isso claro. Eu vou deixar de comer o churrasquinho. Se você quer vir nessa igreja, você tem que vir sabendo onde você tá. Eu deixo isso claro. Ó, minha esposa tá aqui do lado, minha filha tá ali. Eu vou em show sertanejo, eu escuto música secular. Eu escuto. Mas tem o que é rico. Ai, o bispo não sei o quê. Você não quer gostar de mim, o problema é seu. Eu escuto. Entendeu? Eu não posso fazer nada para poder te ajudar. Eu não ouço música que vai que se choca, que seja antagônica à minha fé. Aí você não vai ver eu fazer isso. Por exemplo, você não vai ver eu escutar funk. Não vai. Isso para mim é coisa do Satanás. E isso aí você não vai ver acontecer. É complicado, né? E também você não vai ver eu cantando aqueles sertanejos sensuais que fala de coisa que não presta também. De coisa que não presta. Né? Não vai ver. Agora, queridão... mas tem os sertanejos hoje que não dá nem para ouvir mais, né? Aqui é assim. E outra coisa, tem umas festas que eu vou com a minha esposa, chama-se Mega Revival, que são festas dos anos 80. E nós vamos também. Então, se você quiser vir nessa igreja, você venha sabendo disso. E eu não vou esconder isso de você, e eu não vou esconder isso de ninguém. Entendeu? Não. Mas eu vou estar lá, viu? E se você quiser ir comigo, também vamos. Só que eu lembro de uma coisa. Eu sou luz aonde quer que eu ande. É isso que eu ia falar. Em qualquer lugar que eu ande. Eu vou em festa. Festa para eu poder orar. E eu vou. E tá aqui minha esposa, tá aqui minha filha. E você pode perguntar, eu tenho vídeos para poder te mostrar isso. Festa para poder fazer uma oração. E eu faço. Tá certo? Eu vou lá, eu levo o evangelho, mas não deixo de me alegrar por causa disso, não. Para poder fazer você feliz, para eu poder ficar bem na foto com você, para a sociedade evangélica me aceitar. Não quer me aceitar, pode deixar eu aqui mesmo, que eu estou feliz aqui às também. Vezes a gente, eu e Jesus estamos bem. Às vezes a gente tenta. Tenta o quê? Conversar, mas não dá. As pessoas assim acabam amontoando. E eu danço também, mal. Não, mas eu danço. Não dança. Às vezes não dá para dançar. Não dá para dançar, porque teve uma festa... Quem quer ver ele dançando, olha lá no TikTok da igreja. Deixa o menino rodando lá. Tem ele dançando lá. TikTok tá lá. Tem festa que a gente não consegue. É verdade. Tem festa que não dá. Tem festa que não... Nossa, as pessoas ficam... Mas é isso aí, pessoal. Fala aí, Bispo, tá chegando ao final mais uma vez. Você que nos acompanhou, não esquece, curte, compartilha. Vamos levar a organização Bíblica Cristã Amor e Vida para todo lugar. Tem uma última pergunta. Eita, Jesus. Eles não querem acabar. O Bruno Alves Coelho. O Bruno. Esposa da Carol. Disse, eu tenho uma pergunta. Quem é Me chama para o churrasco? É palhaço. Quem é? O esposo da Carol. Sua sobrinha. Ah, meu sobrinho. Ô, Bruno, você tá sempre convidado. Você não vem na minha casa, você só me enrola. Você só me convidado, enrola. Bruno. Bruno é uma bênção. Bruno mas você tá sempre convidado. Na minha casa, você é sempre, sempre, sempre bem-vindo. E parte de mim, ó, nós somos parentes de casamento deles. É uma bênção o casamento deles. Eles são lindos demais. O menino é bom, cristão de verdade. Gente, para vocês acompanharem todo dia no TikTok e no Kawaii, sai o Pão Diário, a gente posta uma mensagem de bom dia. Glória compartilha a nossa mensagem de bom dia. A gente precisa de inscritos no YouTube do Fala aí Bispo para a gente poder começar a transmitir lá pelo YouTube. É verdade. Entra lá no YouTube do Fala aí Bispo Cast, curte, compartilha lá também. Ajuda a gente aí, pessoal, ajuda. Vai lá no YouTube, Fala aí Bispo Cast, vai lá, toca o sininho, né? E fica tudo entre nós. É isso aí. Fala aí, Lafni, dá suas considerações finais aí, vamos despedir do povo. Obrigada pela presença virtualmente e é isso, gente. Qualquer pergunta? Manda aí pro Fala aí, Bispo.
O número. Você é um marqueteiro e você não fala o número. Eu esqueci o número. É. Não fala, não. A Ciclei falou que ia pôr embaixo lá o negócio dos patrocinadores. Pra mim não tá aparecendo, não. Aí, tá aí, ó. Mas, ó, se você quiser mandar perguntas pro Fala Aí Bispo, é só você mandar no WhatsApp da igreja, que eu vou falar para você aqui agora qual que é. Fala no microfone. 11, o DDD é 11 9 2018 7743. 11 9 2018 7743. Liga lá, manda a sua mensagem com a sua pergunta, faz o videozinho, manda o áudio e a gente vai trazer aqui no Fala Aí Bispo e vamos que vamos. Fala aí, Bispo, suas considerações finais. Gente, obrigada pela presença de vocês, participação, né? Gente, não esquece de curtir, compartilhar, né? Ativa lá o sininho para vocês receberem a notificação, né? É muito importante. E assistam os nossos cultos, né? Dia 25 agora nós vamos ter nosso culto de mulheres, as mulheres extraordinárias, né? Vai ser dia 25 às 19 horas. E o tema desse ano é o não de Deus. O sim é fácil, mas e o não? Está preparado para ouvir? As pessoas têm uma dificuldade de ouvir não. O não de Deus. Né, Lafne? Eu te falo assim, ó, o não de Deus também é resposta. O não de Deus também é resposta. E dia 29 do mês que vem, a gente vai ter a maior conferência profética. A maior conferência da Obicave. Gente, é linda. A conferência profética é fantástico. Vai ser tremendo. Nós vamos ter palestrantes de alto nível, coisas, o coffee break e tudo isso gratuitamente. Não é cobrado nada, Bispo. O mês que vem também tem Encontro com Deus. Encontro com Deus, dia 7, 8 e 9 de junho. Você não pode deixar de participar. Você pode fazer sua inscrição pelo telefone. Olha que bacana. O DDD é 11 9 2018 774. Semana que vem eu te conto mais sobre o Encontro com Deus. Fica curioso aí e volta para semana que vem. E vamos que vamos. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por estar sempre conosco. E é isso aí. Eu te amo em Jesus e até segunda-feira, em nome de Jesus. Quinta-feira, às 8 horas, celebrando o Rei dos Reis no Facebook da igreja, facebook.com/obcave e no YouTube Obcave Igreja. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. É Deus no céu e nós na Bíblia.